Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Celebramos a glória deste apóstolo, evangelista, alguém de tal modo tocado pelo encontro que pôs-se não só a seguir Jesus, dando tudo de si e no fim a si, com o martírio, mas alguém que também teve a graça de ser um dos evangelistas que legaram a experiência da sua alma, já que é dentro da alma que se dá a conversão, a cada um de nós, de geração em geração. Continuamos repetindo, porque este som ecoa e se espalha em toda a terra aquilo que os evangelistas viram e experimentaram. Não há outra coisa que defina tanto nosso chamado e o sentido da nossa vida do que ecoar o evangelho da graça divina. A Mateus é dada esta graça particular, como ele, somente a outros três, de ser uma testemunha ocular do mistério de Cristo, de sua palavra, de suas ações, de seu encanto. No evangelho que acabamos de escutar, há uma função metalinguística, ou seja, o signo falando dele mesmo. Mateus descrevendo onde é que está o primeiro amor, fala da sua conversão, onde ele estava, sentado, afeito aos próprios bens, aos próprios apegos, sem lugar, já que não era nem propriamente romano, mas também nem aceito pelos judeus como um cobrador de impostos, uma pessoa abandonada pela mentira social, poderíamos dizer assim, junto com os publicanos e com as prostitutas. Ele, neste lugar, sentado neste não lugar, recebe o lugar olhado pelo Cristo. O Senhor o viu. Nós, às vezes, nos atemos à grandeza das palavras e das expressões, sobretudo quando queremos encantar e convencer as pessoas. Mas a beleza da vida encontra-se na simplicidade. Que versículo, que expressão tão pequena. Jesus o viu e ao vê-lo com um olhar de amor, o chama. E ele então encontra a resposta pelo que procurava. Todos nós somos vistos pelo Cristo, pessoal e individualmente. Ele não nos olha no atacado, mas no varejo. Cada um de nós em nossa história, em nossos avessos, em nossos fantasmas, em nossos defeitos, mas também em nossas qualidades, em nossa potencialidade. A gente tem que passar uma vida inteira deixando-se alcançar pelo olhar de Cristo. O Papa Francisco toma como lema de seu ministério episcopal uma frase de uma homilia de São Beda o Venerável, onde ele traduz esse momento do chamado de Mateus. E lá nessa homilia de São Beda o Venerável está escrito assim, o que o Papa Francisco assume como seu lema: miserando atque eligendo. Olhou com misericórdia e o elegeu. É bonito isso, né? Um olhar que alcança a miséria. Todos temos misérias, limites, faltas, avessos. Precisamente neste lugar da nossa miséria, o Senhor se aproxima com o seu coração e o seu amor. E neste lugar nos elege, afeiçoa-se de nós e nos chama. Cada um de nós se deixa olhar com misericórdia pelo Senhor Deus. Porque, inclusive, quando nós não temos o nosso olhar purificado, a gente não é capaz de perceber a si mesmo. Né? Tem gente que não reconhece o próprio valor.
e está o tempo todo mendigando o olhar dos outros. Não é essa a tragédia das nossas redes sociais? Pessoas que não sabem de si e têm que ficar o tempo todo clicando e mostrando coisas de sua vida para talvez convencer quem está fora daquilo que ela mesma está convencida, da sua beleza, do seu talento, da alegria do momento que está experimentando. Tem que tentar clicar e mostrar para fora. A gente costuma dizer no campo da comunicação que hoje, quando a gente se senta numa mesa, o Instagram come primeiro, né? Primeiro a gente tira uma foto, mostra o prato, aí depois a gente come, né? Tomemos cuidado com esses muitos olhares, porque eles podem multiplicar ansiedades, olhares de julgamento, olhares de repreensão, olhares que não nos alcançam. Porque, como lembra Maria Bethânia, a gente não é nem recôncavo nem convexo, não é? E as pessoas não me veem nem nos podem alcançar. O Cristo nos alcança. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz repetidamente: há um só, uma única coisa, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele está aqui ecoando aquele que é o núcleo da fé de Israel. Os judeus ficam repetindo isso, não é? Todos nós já vimos em algum momento aquela cena clássica lá no Muro das Lamentações, não é? Com eles meio que batendo a cabeça, não é? E aí o que o judeu repete todos os dias: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Um só Senhor, um único, como ninguém é capaz de ser. O único necessário, a melhor parte. A gente tem que se recordar disso, hein? O Senhor é único, como nenhum, nem ninguém, nem nenhum bem, nem nenhum cargo, nem nenhuma pessoa é capaz de ser. Ele é o único necessário, o único que será suficiente. Estar com ele é escolher a melhor parte. Isso é importante, olhando para a vida de São Mateus e para também as nossas, porque nós somos homens e mulheres hoje de muitos afazeres, não é? Estamos o tempo todo tendo que dar coisas, dar conta de muitas coisas, um pouco como bêbados, um pouco como equilibristas, não é? Isso é importante porque, como nos lembra Fernando Pessoa, no seu pseudônimo Ricardo Reis, vivem dentro de nós inúmeros. Às vezes nós estamos em conflito com a gente mesmo, com nossas ideias, com nossos medos. Às vezes nós somos nossos inimigos internos, os nossos principais sabotadores. Tem dia que a gente não se suporta. Então precisamos de oração, de sacramento, de encontro com Deus, para que a gente seja devolvido a si mesmo. Porque Ele é o único, o um. Nós somos múltiplos, temos que fazer várias coisas. Por isso será tanto mais pobre e mais ansiosa uma vida sem espaço para encontrar-se com esse um. Se durante o dia nós fizemos muitas coisas, compramos, vendemos, arriscamos, transpiramos, mas a gente não tiver um momento para sermos um só com este único, a gente não vai dar conta. E aqui lembremos também de Freud, quando ele, no seu pensamento, nos faz perceber que o eu que nos habita, ele não é senhor em nossa própria morada. Quanto das nossas escolhas não tem a ver com uma criança frustrada que nós trazemos dentro de nós? Quanto das nossas compulsividades não tem a ver com o fato de que a gente fica iludido, imaginando que é uma casa cheia de coisas e de quinquilharias que irá nos trazer realização? Então, porque o eu não é senhor em sua morada e porque vivem em nós inúmeros, nós precisamos todos os dias ter um encontro com aquele que é o único, com aquele que é o um, com aquele que é a melhor parte. Será o próprio Mateus, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 6 do seu Evangelho, Mateus 6, 24, que diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar aos seus senhores. Porque se nós, na busca de agradar a dois senhores, a gente se perde, odeia a um e ama a outro, se liga a um e despreza o outro. Hoje nós temos muitos senhores em nossa existência. Senhores dos bens, senhores das redes sociais, senhores de muitas vozes que clamam por aí, nos afastando da voz do nosso pastor. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro e agradar a dois senhores.
Daí a beleza do Evangelho. Quando se diz que, ao ser visto por este olhar de misericórdia e de compaixão do Cristo, Mateus se levanta. Aqui é preciso recordar-se do que está lá no Evangelho de Lucas, quando Lucas diz que o Cristo é como um sol nascente que nos veio visitar. Ele veio para arrancar os que se encontram jazidos nas trevas e nas sombras da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos no caminho da paz. O olhar de Cristo, o seu amor, Ele que é o um e que é o único, tem que nos arrancar das trevas em que nós nos encontramos. Trevas da ignorância, da malícia, da concupiscência, porque desejamos demais e nunca é suficiente. Nós estamos na sombra da morte, a morte do nosso passado, morte das disputas que trazemos em nós e que são sombras que nós projetamos no nosso casamento, nos nossos vizinhos e nos nossos filhos. Tem gente que está o tempo todo projetando sombra sobre as pessoas com as quais convive. Jesus vem para arrancar os que jazem nas trevas, nas sombras da morte, os que se estão sentados nela, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Por isso, ao ouvir a voz de Cristo, nenhum de nós pode ficar indiferente. Nenhum de nós poderá resistir à sua palavra. Ele constantemente está nos chamando a segui-lo, a ir atrás dele. A segui-lo escutando, porque ele é o médico. E todo o processo de cura, não se esqueça jamais disso, começa com a capacidade de ouvir. Todo o processo de cura começa com a capacidade de ouvir. Quando nós vamos ao médico, ele tem que escutar onde é que está doendo. Quando nós estamos suspeitando de que o outro está fazendo alguma coisa errada, a gente tem que escutar essa pessoa. Quando a gente está diante de alguém percebendo que os nossos interesses conflitantes então estão impedindo a gente se entender, a gente tem que deixar que o outro venha a nós. Então, todo o processo de cura, se tem muitas brigas no seu casamento, você está brigando demais com seu filho adolescente, está brigando demais no seu ambiente de trabalho, está faltando escuta. Porque nós começamos a nos curar, inclusive de nós mesmos, quando a gente escuta. O Cristo é um médico que veio para ouvir. Ouviu Mateus, ouviu a pecadora, ouviu Zaqueu, ouviu, escutou. E nós também temos que nos deixar curar pelos ouvidos. A fé que cura vem pelos ouvidos. Os fariseus do Evangelho escutavam e percebiam o mal. Tinham muito conhecimento da lei. Eram homens neuróticos, compulsivos, obsessivos, cheios de ritos, de cortesias e de toque. Assim como nós também somos cheios de muitas coisas, não é? Quanto mais uma vida estiver vazia, mais a agenda e as redes sociais estarão cheias. Escutavam o mal. Eram homens hipócritas. Hipocrités no grego. Não se deixavam ser vistos e por isso não podiam ser convertidos nem curados. Vamos pedir nesta festa de São Mateus a graça do encontro com este único que nos vê como somos e que nos dá este lugar para que a gente não tenha que disputar outros lugares. Aquele que nos cura a partir do ouvido, o único Senhor que nos ama para que não tenhamos que mendigar outros amores. Abramos o nosso ouvido ao Senhor que com sua voz suave, com seu som que ressoa na natureza, nas pedras da Serra da Piedade, ressoa neste território sagrado, nos convida a segui-lo com todo amor, com toda a confiança e fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.